E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho aí? Todo mundo se cuidando? Então, estou aqui com vocês de novo. Agora vou trabalhar a Física C, aula 9. Só que essa aula da Física C, aula 9, galera, ela é muito extensa. Ela é uma aula, assim, que se eu tivesse que dar para vocês, assim, ao pé da letra, é uma aula de 1 hora aí, porque é muita informação. E é uma coisa que relativamente é nova para vocês, porque é um conteúdo que vocês não estudam nem no fundamental e não estudaram ainda no médio. Então, como é um conteúdo novo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para trabalhar com ela. Por isso eu resolvi dividir essa aula aqui em 2 partes. Então vocês vão ter agora a parte 1 e no próximo vídeo vocês vão ter a parte 2 dessa aula, tá bom? Qual é o título, né? O que a gente vai estudar aqui? Então a gente vai estudar uma coisa chamada de gerador de eletricidade. Eu tenho um pouquinho de receio que vocês confundam essa palavra aqui, ó, com o que realmente esse mecanismo faz. Quando a gente diz gerador de eletricidade, vocês pensam assim, um gerador de energia. Na verdade, galera, energia ela não pode ser gerada. Então a energia ela existe, a gente só consegue transformar um tipo em outro. Então, na verdade, a gente não cria energia elétrica, né? Esse sistema ele não vai criar energia elétrica para a gente usar num aparelho. O que ele faz é pegar um tipo de energia e transformar em energia elétrica. Então, se eu tivesse que definir com vocês gerador, a definição seria essa daqui, ó. Esse sistema, essa máquina, transforma energia não elétrica em energia elétrica. Tá bom? Então, ele não é um gerador, ele não vai gerar energia elétrica, ele vai transformar um tipo de energia em energia elétrica. Então, os geradores eles são bem comuns para a gente. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha tem energia química armazenada. E a pilha vai pegar essa energia química e vai converter essa energia química em energia elétrica. Então, pilha é um gerador. Quando a gente fala de bateria, por exemplo, galera, que nem a bateria do celular, é um termo que a gente usa bastante, a bateria é uma associação de pilhas. Então, se você pegar e desmontar uma bateria, você vai ver que lá dentro da bateria tem várias pilhas. Então, pilhas e baterias, o processo de funcionamento é o mesmo. Pega energia química e converte em energia elétrica. Então, a gente chama de gerador. Outra coisa importante é que não existe um mecanismo assim perfeito. Então todo mundo sabe que quando a gente está fazendo essa conversão de energia aqui, ó, quando você está pegando um tipo de energia e está transformando em outro, um pouquinho de calor também é gerado. Então, por exemplo, quando a gente usa muito o celular, quando a gente assiste uma aula, assiste um vídeo no celular, se você pegar no fundo do celular, você vai ver que às vezes o celular está quente. Então, aquela bateria, quando ela está convertendo a energia de um tipo em outro, um pouquinho de calor acaba saindo. Por quê? Porque bateria não é uma coisa perfeita. Não tem como a gente ter uma bateria, galera, não existe isso, né? Uma bateria perfeita é aquela que pega energia química e converta 100% em elétrica. Isso não existe. Então, sempre que você pega um tipo de energia e está convertendo em outro, um pouquinho se perde na forma de calor. Então, os geradores, de modo geral, eles não são perfeitos. Você pode pegar um gerador químico, um gerador mecânico, todos, de uma maneira ou de outra, acabam dissipando um pouquinho da energia nessa transformação. Então, eu posso dizer para vocês a seguinte coisa. Quando a gente tem uma pilha, galera, existe uma inscrição na pilha que é a tensão que a pilha pode fornecer para mim. Então, o que a gente chama de tensão fornecida pela pilha é um negócio chamado de força eletromotriz. Força eletromotriz, a unidade, galera, é o volt. Muita gente olha para esse nome aqui e fala assim, força, né? Força. Não é uma força, a unidade não é Newton. Então, força eletromotriz é a DDP máxima que um gerador pode fornecer para mim. Então, por exemplo, se eu pegasse a minha pilha aqui, ó, ela tem o polo negativo e tem o polo positivo. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui para mim, ó. E aí, eu ligasse um voltímetro nessa pilha. Ah, professor, o que é voltímetro? Eu sei que vocês não aprenderam ainda voltímetro, né? Porque vai ser assunto das nossas próximas aulas. Mas olha esse nome, né? Voltímetro. O que vocês acham que voltímetro mede? Voltímetro, galera, mede tensão, mede a diferença de potencial. Então, se eu ligasse um voltímetro na minha pilha aqui, ó, e essa pilha não tivesse conectada em nada, né? Ligando o voltímetro numa pilha num circuito aberto, então a pilha não está ligada no controle remoto, não está ligada no circuito, ela está no circuito aberto. Eu ligo o voltímetro nela, a tensão que eu vou medir dessa pilha é a minha força eletromotriz. Então é como se eu estivesse dizendo para vocês assim, que a força eletromotriz é a tensão máxima que essa bateria, que essa pilha ou que esse gerador pode fornecer para mim. Tá bom? Então, quando a gente mede a tensão num circuito aberto, a tensão que o gerador fornece, a gente chama de força eletromotriz e vai ser representada por essa letra aqui, que é a letra E.
Meus queridos, como a gente tem perdas de energia aqui na forma de calor, porque não existe gerador perfeito, a gente tem que tomar muito cuidado para escrever a expressão que determina a DDP que o gerador fornece para a gente. Então, essa expressão ela é definida da seguinte forma. Ó. Eu vou chamar de U e vou colocar aqui ó, E menos R vezes I. E a gente vai olhar um pouquinho para essa expressão aqui para poder entender ela. Então, vejam só. Esse E aqui ó, é a minha DDP máxima, a minha tensão máxima. Então, esse E eu meço a tensão do gerador num circuito aberto. Eu estou descontando um produtinho aqui chamado R vezes I. Isso aqui, ó, vocês sabem muito bem o que é. R é a resistência interna do meu gerador. Resistência interna, galera, é um mecanismo que eu uso para representar essas perdas de energia aqui na forma de calor quando uma pilha ela está funcionando, quando você liga ela em algum lugar. Então, para eu representar essas perdas na forma de calor, eu costumo dizer que os geradores eles têm uma certa resistência interna. Esse I aqui ó, é a minha corrente que passa pelo gerador, que é ampere. Então, quando você olha para isso aqui, R vezes I, você sabe o que é, não sabe? Alguma coisa não lembra vocês, R vezes I? Lembram disso, ó? Uri. Galera, o que é esse produto R vezes I? Ó? É a tensão, é a diferença de potencial. Então, o que está escrito aqui nessa expressão? Ó? Você tem a DDP máxima menos a queda de tensão por conta da resistência interna. E esse U aqui ó, vai ser a DDP real. A DDP real que um gerador vai me fornecer. Então, notem que ela é uma expressão extremamente, na minha opinião, é uma expressão extremamente lógica, né? Então você pega a DDP medida no circuito aberto, a DDP máxima, desconta a queda de tensão na resistência interna, e aí, essa aqui vai ser DDP real. Então é como se eu estivesse dizendo para você o seguinte, ó, você vai lá e compra no mercado uma bateria que tem 12 volt. Quando que essa bateria te dá 12 volt? Quando você mede a tensão nela no circuito aberto, quer dizer que ela não está funcionando, não está alimentando ninguém. Ela não está alimentando uma câmera, ela não está alimentando um celular. Então você comprou a bateria, mediu a DDP, 12 volt, é a força eletromotriz. Só que quando você colocar essa bateria num circuito, para essa bateria funcionar, ela nunca vai te dar esses 12. Por quê? Porque nenhuma bateria é perfeita. Então ela vai te dar um valor um pouquinho menor. Ela pode te dar 11,5, pode te dar 11,4, pode te dar 11,2. Porque eu preciso descontar a queda de tensão por conta da resistência interna. E na real, o que o gerador vai me fornecer? Esse U. Então, DDP real igual a força eletromotriz menos a queda de tensão na resistência interna. Então, máximo menos perdido igual a real, tá bom? Então, guarde sempre essa ideia, nós não temos geradores perfeitos, né? Então a gente sempre tem uma certa perda quando está utilizando geradores em algum circuitinho, tá bom? Então essa aqui é a expressão básica de gerador. Meus queridos, se eu tivesse que representar um gerador para vocês, eu ia representar um gerador da seguinte forma, presta atenção aqui, ó. Então você vai lá, compra uma pilha no mercado, e a pilha vem mais ou menos dessa maneira aqui, né? Então, aqui o polo positivo dela, aqui o polo negativo, né? Você sempre vai ligar esses dois terminais, então você olha para a pilha, ela tem mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Só que tecnicamente, quando eu for representar uma pilha com vocês, eu vou ter que representar assim, ó. Dessa maneira aqui. Por quê? Porque eu tenho que representar o todo dela. Então nós temos aqui a resistência interna, que é aquilo que eu uso para definir as perdas que eu vou ter no gerador. Aqui ó, são os dois polos, positivo e negativo, e isso aqui vai ser o aspecto de um gerador. Então sempre que a gente colocar gerador nos circuitos, é dessa maneira aqui que eles vão aparecer. Como a gente usa uma corrente no sentido convencional, galera, a corrente sempre tem que sair aqui ó, do polo positivo no gerador. Então vão se acostumando com esse desenho aqui, porque é ele que vai ficar comum aí nos exercícios daqui para frente, tá bom? Então a minha resistência interna, a minha força eletromotriz e a corrente saindo do polo positivo da minha pilha. Outra coisa interessante, galera, é a gente imaginar aquilo ali, ó, aquela expressão do gerador numa função. Então, como é que eu faria para representar essa expressão aqui, ó, num gráfico? Então pensa comigo aqui, ó. Olha aqui para mim um pouquinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse aqui não é o valor máximo? É um valor máximo. Então, se eu fizesse um gráfico de U por I, o meu valor máximo aqui, ó,
seria a minha FEM, a minha força eletromotriz. Agora, meus queridos, se a gente imaginar a corrente, à medida que a corrente aumenta, preste atenção aqui, ó, à medida que a corrente aumenta, esse termo aqui, ó, ele também não vai aumentando? Então, quando você pega o máximo e desconta desse termo aqui, ó, esse U aqui tem que ir diminuindo. Então, isso aqui, ó, tem que ser representado por uma curva decrescente. Portanto, a curva que vai me descrever o gerador vai ser essa daqui, ó. Essa daqui. E aí a gente vai ter um valor máximo de corrente aqui, ó. O valor máximo de corrente é chamado ICC. Então, vão se acostumando com esse termo aqui, ó. O que é ICC? É a corrente de curto circuito. Agora a gente tem que entender quando que essa corrente de curto-circuito vai passar pelo gerador. Galera, quando passa essa corrente de curto-circuito pelo gerador, a DDP que o gerador fornece para a gente é zero, ó. Então você tem aqui um valor no eixo X, que é para a corrente, o ICC, só que lá no eixo Y o valor correspondente é zero. Então, como é que eu faço para medir essa ICC? Ó, é muito simples, ó. Preste atenção aqui, ó. Se você pegasse um fio sem resistência e desse um curto aqui, ó, no gerador, ligasse o polo positivo dele no polo negativo com um fio de resistência nula, a corrente que passaria aqui, ó, por esse fio seria ICC. Então é como se você estivesse autoalimentando o gerador. Quando você faz isso, galera, a pilha ela começa a esquentar e toda aquela energia química que tem armazenada na pilha, ela acaba virando calor. E aí você não tem DDP nenhuma sendo fornecida pelo teu gerador. Então, se você quiser descobrir a ICC, a corrente de curto-circuito, basta você dar um curto aqui nos polos do gerador, que vai ser a corrente máxima que vai passar. Então, veja que interessante. Olha como esse gráfico aqui, ó, ele é extremamente lógico e prático, né? Então, você tem a DDP máxima, e à medida que a corrente vai aumentando, a DDP que o gerador vai fornecendo para você vai sendo cada vez menor. Agora, por que menor? Entendam, ó. Olha aqui para mim. Você pega esse máximo desconto que é perdido e no final você vai ter essa DDP real aqui. Por isso que o gráfico tem esse aspecto aqui, ó. Outra coisa importante, meus queridos, é o seguinte, ó. Preste atenção aqui, ó. Tem vestibulares que pedem para você determinar essa corrente de curto-circuito aqui, ó, utilizando o gráfico. Então, para você determinar a corrente de curto-circuito, eu queria mostrar um negocinho aqui bem rápido para vocês. Ó, olha aqui para mim. Ó. Vamos pegar essa expressão aqui, tá vendo? O que eu defini com vocês? Que quando passa a corrente de curto-circuito pelo gerador, essa DDP aqui é igual a zero. Então, se você pegasse essa expressãozinha e colocasse ali, ó, zero no lugar do U, ó, você teria isso daqui. Então, você teria zero, que é igual a FEM menos R vezes I. Aqui é ICC. Então, quando você tiver que determinar a corrente de curto-circuito, você pode usar essa expressãozinha aqui, né? Troca o U por zero, tem E menos R vezes ICC, passa esse termo para lá, isola ICC, você vai ter o valor dela, tá bom? Então, um esqueminha aqui que vocês vão precisar em alguns exercícios. Beleza, povo? Tranquilo? Vamos continuar? Bom, com relação à potência, né? Veja, o gerador, a gente constrói ele. Então ele é uma máquina, é um mecanismo que a gente usa para converter um tipo de energia em energia elétrica. Então, o gerador, ele precisa receber uma certa potência aqui, ó. Essa potência que a gente dá para ele é o que a gente chama de PT. PT é uma potência chamada de potência total. O gerador vai pegar essa energia que você está dando para ele e vai converter em energia elétrica. O que ele te fornece é uma outra potência aqui, ó, que a gente chama de PU. O que é esse PU? É a potência útil. Veja, se a gente tivesse um gerador perfeito, 100% disso daqui, ó, virava isso. Se ele fosse perfeito, se você não tivesse perdas no gerador, 100% disso virava isso. O problema é que a gente tem perdas. Então você tem uma outra potência aqui no gerador, que é o que a gente chama de PD. O que é o PD? Potência dissipada. Então você dá PT, ele te devolve PU e a gente perde PD, potência dissipada. Se eu aplicasse o princípio de conservação de energia aqui, o que eu tinha? Aonde que eu chegaria? Eu chegaria que PT, que é a potência total, tem que ser a potência útil mais a potência dissipada.
Lógico, né? Lógico. Então, se aqui é 100 watts, aqui é 80 watts, aqui tem que ser 20 watts. Uma continha bem simples. O problema disso, meus queridos, é que a gente acaba tendo que pensar nessas três potências aqui em separado. E aí é possível que vocês confundam, às vezes, essas três potências. Então a gente precisa definir muito bem o que é cada uma, para que quando vocês forem estudar ou quando vocês forem resolver exercícios, vocês não se batam. Então, preste atenção aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então essa PT é a potência total. Pensa comigo aqui, ó. Não tem duas tensões num gerador? Não tem duas tensões no gerador? Tem, professor, né? Aquela máxima, que é a FEM, e realmente aquela real, que é a U, né? Então existe uma diferença entre o que ele pode fornecer e o que ele realmente fornece. Então o que a gente tem que usar para calcular a potência total é aquela tensão máxima. Vem aqui um pouquinho, ó. Quem que é a tensão máxima aqui minha mesmo? É a minha FEM. Então, quando a gente vai calcular a potência total, eu tenho que usar a FEM. Quando a gente vai calcular a potência útil, eu tenho que usar esse U aqui, ó. Então, existe uma diferença. Galera, a FEM sempre é maior que esse U aqui, ó. Veja, se o gerador... Eu até podia escrever isso aqui para vocês, né? Se a gente tivesse um gerador, por exemplo, perfeito, né? Se existisse um gerador perfeito, vamos pensar assim, ó. Se ele fosse perfeito, o que tinha que acontecer? O U tinha que ser igual ao E, ó. Se ele fosse perfeito, a tensão que ele fornecia sempre ia ser a tensão máxima. Então esse gerador não teria perdas, seria um gerador ideal, digamos assim, né? Perfeito. Agora, isso aqui na prática, meus queridos, não existe. Então sempre que a gente vai converter um tipo de energia em outro, há perdas. Há perdas. Então se ele fosse perfeito, U seria o E. O problema é que ele perde. E aí, para a gente achar esse U, tem que descontar o que é perdido. Então, para calcular a potência total, eu uso o E, e para calcular a potência útil, eu uso o U. Então, volta aqui, depois dessa explicação. E o que eu vou colocar no lugar do meu PT? Ó? O meu PT é I vezes Z. E o meu PU, que é a potência útil, é I vezes U. Então, isso aqui vocês já viram comigo, é o PIL, galera. Olha aqui, ó. Potência igual a corrente vezes tensão. Então, a potência útil, eu tenho que usar DDP real. Para calcular a potência total, eu tenho que usar aqui a minha DDP máxima, a minha FEM. Então, olhe como são, né, bastante parecidas. Só que se você entender o conceito, entender o aspecto, entender o que é o gerador, aí você não vai confundir essas daqui, ó, jamais. Então, I vezes Z, potência total, I vezes U, potência útil. E ainda a gente tem a nossa potência dissipada. Galera, para a gente imaginar dessa potência dissipada aqui, ó, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. A gente não viu lá para trás uma fórmula de potência que era essa, ó, R vezes I ao quadrado, que a gente trabalhou bastante com ela? Então, eu vou adaptar essa fórmula aqui para o gerador. A única diferença, galera, é que em vez de R maiúsculo aqui, ó, eu vou colocar o R minúsculo, para representar a resistência interna. Então, a minha potência dissipada vai ficar assim, ó, R vezes I ao quadrado. Então esse Rzinho aqui é a minha resistência interna. Então sempre que você pensar quem que dissipa a potência no gerador, resposta, quem dissipa a potência no gerador é a resistência interna, por isso que eu estou colocando ela aqui, ó. Então potência total, potência útil e potência dissipada. E para a gente acabar essa primeira parte da nossa aula, eu queria discutir um pouquinho com vocês o aspecto do rendimento. Galera, rendimento é um conceito que vocês têm que ter muito claro. Para mim, muito claro. Vocês vão usar bastante nas provas do Enem, né? Vivem cobrando nos vestibulares o conceito de rendimento. E rendimento é energia útil dividido por energia total. Energia útil dividido por energia total. Mas eu não trabalhei aqui em termos da energia com vocês, eu trabalhei aqui em termos da potência. Então, a potência é uma grandeza que tem uma relação muito próxima com a energia. Então, se eu não posso colocar energia útil dividido por energia total, para calcular o meu rendimento, eu podia colocar assim, ó, potência útil dividido por potência total, que eu também chego no resultado. Claro, galera, claro, né, que vocês vão fazer uma coisa para mim em casa. Vocês vão pegar aqui em cima e trocar por I vezes U. Vocês vão pegar aqui embaixo, ó, e trocar por I vezes Z. E aí, como vai ter corrente em cima, corrente embaixo, vocês vão cortar a corrente e vocês vão chegar que o rendimento pode ser calculado usando a tensão real dividido pela tensão total. Também funciona. Beleza? Então, dá uma estudada boa, lê bem a apostila aí, nessa primeira parte. E aí, se tiver alguma dúvida, você sabe onde me procurar, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda parte.